Imagine você perseguindo seu amigo, o seu contratado, que disse que estaria ali fazendo engenharia reversa em um motor que ninguém pode conhecer, ninguém tem como conhecer. É uma tecnologia totalmente disruptiva que salvaria o mundo das ruínas em que ele está. Mas na verdade, o seu amigo que estava fazendo isso foi pego pelo homem o destruidor de mundos, o homem que pegava os homens de negócio, os homens de mentes capazes e os retirava do mundo. É isso que a gente vai ver hoje aqui no NSE, canal Não Se Emocione, na terceira parte do livro A Revolta de Atlas, que a gente vem vendo, vem lendo e comentando aqui no canal há muitíssimo tempo, certo? Hoje eu, Iago Varese, principal criador aqui do NSE, o canal Não Se Emocione, onde jamais toleramos argumentos emocionais, irei trazer para vocês um resumo e uma pequena parte dessa parte que é a continuação do nosso último vídeo, onde a gente terminou, onde a Dagny ia até o avião e perseguia John Galt, perseguia o destruidor de mundos, né? Já dando um pequeno spoiler aí, certo? Onde ela perseguiu o destruidor de mundos, até que em algum momento ela o persegue por várias montanhas e assim cai em um desfiladeiro praticamente mortal, cheio de pedras. A Dagny o perseguiu até lá, certo? E o avião dela caiu ali, ok? E agora a gente vai chegar à parte mais importante. Vocês vão ver isso tudo ao longo desse vídeo. Então, para começar, senhores, olhem aí na descrição, certo? Temos o nosso clube de leitura, Inteligência Ilimitada, onde alguns livros que eu não comento aqui, tá, estão presentes lá dentro, né? É como uma assinatura mensal onde você paga e você recebe alguns conteúdos. Estou pensando inclusive em deixar o último capítulo do Revolta de Atlas, as conclusões finais, as principais conclusões lá dentro, tá? Então, além dos vídeos que você já tem aqui no YouTube totalmente organizados por lá, né, por seção, por tema, você também terá resumos, você terá vídeos extras sobre determinados livros, ok? Como por exemplo, a arte da guerra, talvez eu comente aqui no vídeo, talvez eu comente lá, perfeito? Mas vamos lá. No começo desse terceiro livro aqui, tá, dessa terceira parte, né, essa é uma sequência de três vídeos, tá, onde a gente vai falar desse chegar da Dagny até o Vale do John Galt, né? O outro onde a gente fala do declínio do mundo, como a situação do mundo estava e como o John Galt apareceu, né? O discurso de John Galt apareceu, e por fim as conclusões finais, tá? E a gente vai chegar até lá posteriormente, inclusive, né, como sempre, recomendo que comprem o livro, tá? Comprem o box aí do Revolta de Atlas, né? A gente gosta bastante disso, beleza? Então, muito bem, senhores, vamos lá. Bom, começa com a Dagny chegando no Vale do John Galt, tá? Ela cai, acorda, né? Onde ela tá machucada, totalmente machucada, né? E aí, ó, quando ela abriu os olhos, viu o sol, folhas verdes e o rosto de um homem, pensou: eu sei o que é isso. Era o mundo que ela esperava ver quando tinha 16 anos. E agora ouvia, né? Ele parecia tão simples, tão natural, que o que sentia era como uma bênção concedida ao universo, né? Expressa em 3 palavras, mas é claro. E aí ela chega lá, né? E ela começa a conversar com o John Galt, né? Ela descobriu por acaso, tá? Ela não foi convidada, né? Porque, para dar um contexto aqui, vários empreendedores haviam sido convidados para o Vale do John Galt, né? Vários homens de negócio, vários empresários ali que realmente pensavam, né? Homens de mente, como ele disse, né? Foram até o Vale do John Galt, foram convidados a ir ao Vale do John Galt quando ele apresentou o código moral dele, né? O que, de acordo com ele, né, e de acordo com qualquer um que tem uma mente, né, lógica, ou seja, A é A, né? A é igual a A, que é uma frase que ele sempre repete, que o livro sempre repete, né? Lógica básica, né? A é igual a A e nunca pode ser igual a B, exceto se B for igual a A, né? Enfim.
duas coisas não podem existir em estados diferentes ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Enfim, acontece. Enfim, e aí a Dagny, ela é meio que uma invasora ali, porque o John Galt, ele chamou o Francisco d'Ancona, que era aquele bilionário que a gente já fez vídeo aqui, né? O John Galt chamou o Ragnar Daneskjold lá, né? Que é um pirata, né? Ele é um pirata, tal, que mais pra frente a gente vai descobrir mais sobre ele, né? Mas ele vai pro Vale do John Galt, tá? E ele é um dos fundadores dessa revolução, tá? Ele, o Francisco e o John Galt, né? Eles são os três fundadores dessa revolução, de que iam ter que parar o mundo, né? Para que o mundo valorizasse os empreendedores, na primeira greve dos homens de negócio na história, né? O que é totalmente importante para o contexto desse livro, tá? Enfim, a Dagny chega lá e o John Galt, ele vê ela como uma inimiga ali, né? Porque realmente ele é como se pode dizer? Ele é o vingador deste mundo, e a Dagny, ela tá contribuindo com a mente dela, com a capacidade dela para o mundo, ou seja, ela tá aí lá e dando e vivendo por outros homens, né? Como eles dizem, né? Ela está ali contribuindo com aquele sistema que prejudica os empreendedores, que quer dar aos incapazes o lucro provido pelos capazes, né? Quer subsidiar a improdutividade, né? A falta de produtividade em prol da produtividade, ou seja, quer tirar dos produtivos e dar aos improdutivos, quer tirar dos capazes e dar aos necessitados, né? E isso a gente já viu em vários outros vídeos, como a greve da Motores século XX lá que a gente falou, né? Enfim, e a Dagny descobriu o motor do John Galt lá, que era um motor que convertia a energia estática da atmosfera em energia elétrica, né? E poderia solucionar o problema do mundo, né? Era um motor que, assim, cara, ia dar muitos métodos de produção, ia dar energia basicamente infinita ao mundo, né? Mas o John Galt achava que o mundo não merecia aquilo. Então a Dagny contratou o Quentin Daniels, acho que é isso, Quentin Daniels. Ela contratou o Quentin Daniels e, de repentemente, né? Ele não consegue descobrir naturalmente, né, o ponto do motor. Ele estava trabalhando nisso, né? Ele era provavelmente um dos últimos homens capazes da Terra a pegar esse motor, a conseguir construir esse motor, né? E o John Galt recruta ele, né? Porque ele é um homem de mente que, quando ouviu o código moral do John Galt, resolveu se rebelar contra o mundo e fazer greve, tal qual os outros empreendedores da história. Perfeito? E o Quentin Daniels, naturalmente, vai para o Vale do John Galt e tal, começa a trabalhar lá, né, como um inventor, como um cientista também, né? E ele é maravilhoso, enfim. Ele é espetacular nesse sentido, ele é um homem extremamente capaz de fazer isso. Além disso, né, enquanto a Dagny está lá, ela vê o Hyrden, né, que ainda também não tinha largado mão do mundo, ainda estava lutando por aquele mundo que eles tanto conquistaram, né, tentar descer com o avião dele lá para procurá-la, etc, né, e não consegue porque no vale havia como uma espécie de máscara que mascarava o local ali, parecendo que era um monte de pedregulhos, etc, montanhas, né, vales montanhosos, quando na verdade lá embaixo existia um baita de um vale gigante, que no caso era o Vale do John Galt, né? Enfim, aí existe até uma cena, né, onde o Francisco ele começa a explorar o cobre dentro do vale, né? E aí aqui vai uma parte importante, tá? O Francisco mostra onde ele vai explorar os vales de cobre do Vale do John Galt, né? Lá dentro existe um banco, que é o banco onde é depositado todo o dinheiro de todo empreendedor que já foi roubado. Então, o Ragnar Daneskjold, sei lá, não sei exatamente a pronúncia dele, né? Ele é um pirata no mundo real que combate a força. Quem acha que a força bruta, né, pode superar a inteligência, ele a combate com força bruta e inteligência, né? Então ele combate em forma de violência, né?
Por exemplo, quando os Estados Unidos tentam mandar recursos de acordo com eles, né? E de acordo com qualquer pessoa que tem uma mente pensante e lógica, né? Dos capazes para repúblicas populares na Europa, como uma ajuda humanitária, etc. E tal. Papinho de esquerdista padrão a gente conhece, né? E aí o Ragnar é um pirata que afunda todos esses navios e os retira da água, né? Retira todos esses recursos da água e os deposita em forma de ouro, né? Para os homens capazes para quando eles forem para o vale, né? É como se retribuísse. Ele faz umas contas lá, ele sabe quanto que foi roubado de cada homem capaz, né? E ele retribui isso em forma de depósito na conta dessa pessoa no banco do Vale do Jongault, né? Que tem o símbolo do cifrão, né? Que é o símbolo do dólar, né? Em representatividade ao dólar, que é mas o dólar como valor, como a moeda de troca universal, como a representatividade dos Estados Unidos, do que aquilo idealizou, né? Do make money, não do ganhar dinheiro, né? Do gain money ali, tipo, você não ganha dinheiro, você faz dinheiro quando você é um homem de negócio, né? E assim acontece. O Jongault explica tudo isso para Dagny, mas mesmo assim a Dagny prefere continuar no mundo real, ela prefere voltar ao mundo dos vivos, ao mundo dos homens ali, né? Ao mundo dos saqueadores, né? Como eles chamam, e continuar a ferrovia dela, porque ela não consegue esquecer que o Nathaniel Taggart, né? O nome é Dagny Taggart, né? Ele construiu toda aquela ferrovia e ela não pode deixar que aquilo seja destruído. Ela quer lutar pelo que é da família dela, pelo que é dela, pelo legado dos parentes dela, né? Mas ela não se dá conta, né, de que na verdade esse legado já não existe mais. O mundo já foi entregue a eles, né? E inclusive a Dagny nesse meio tempo aí ela se apaixona pelo Jongault, tá? Tanto é que o Francisco da Ancônia, né, vai lá e fala assim pra ela: pô, vamos, quando você se juntar a gente aqui, né, a gente vai olhar para esse vale aqui, vamos sorrir juntos e não beijar, tal, tipo, a gente vai voltar à nossa vida antiga, né, porque eles já tiveram um caso no passado, né, só que a Dagny perdeu o encanto por ele quando ele assumiu o papel de playboy, né, riquinho e tal, que é justamente o que o código moral dos saqueadores diziam que ele era. Então ele falou: então, ok, se vocês dizem que eu sou isso, eu vou ser isso, né? E aí ele destruiu a companhia da Ancônia, etc. Ele acabou com o cobre no mundo, explodiu basicamente todas as minas de cobre do mundo, etc. Enfim. E aí ela fala que sim, né? Mas o Jongault fala pra ela: você vai viver com essa mentira? Você sabe que isso é mentira. E o mínimo que você deve a ele é dizer que isso é uma mentira, né? Enfim, isso é uma baita de uma lição, né? Tipo de, cara, fatos, verdade, independente do quanto doam, devem ser ditos, devem ser expressos, né? E assim vai. E por fim, a gente termina esse capítulo aqui onde a Dagny vai pro Vale do Jongault, né? Basicamente ela indo de volta ao mundo dos vivos, o Jongault tampa a cara dela, apesar de ela saber onde fica mais ou menos os vales ali, né? Eles tampam a cara dela e a libertam, porque não querem manter ninguém no vale contra a própria vontade, né? E aí o Jongault diz, né, que aquilo vai ser ele vai sofrer por ela, mas vai provar para ela que não vale a pena lutar por aquele mundo. Que vale a pena entrar na greve deles até que aquele mundo esteja destruído, para que eles possam reconstruir, né? Até que aquele mundo volte ao que era antes, né? Até que saiam da frente os saqueadores, né? Para que eles possam reconstruir aquele mundo. Por fim, acabamos esse vídeo. Dê uma olhada no nosso Clube do Livro Inteligência Ilimitada, dê uma olhada nos links na descrição, ficaremos muito felizes com isso. Eu, Iago Varese, é um prazer